Boa tarde, pessoal. Rapidamente apresentar aqui o nosso case, utilizando BIM e modelagem Dynamo para projetos de estações elevatórias de esgoto. Apresentar um pouquinho sobre a TPF Engenharia. Para quem não conhece, a TPF faz parte do grupo TPF SA, uma holding internacional com sede em Bruxelas, com operações em mais de 50 países, filiais em 40. Temos em tamanho com 4.700 colaboradores no mundo. Desses 4.700 colaboradores no mundo, desses aproximadamente 700, 750 estão aqui no Brasil. Nossas unidades de negócio no Brasil são divididas em Fortaleza, Recife e São Paulo. A TPF atua no Brasil há mais de 55 anos, temos as 3 certificações, 9.000, 95.000, 14.001, e recentemente conquistamos a certificação da Great Place to Work. Temos os nossos valores, principalmente o nosso primeiro aqui, a integridade de fazer o que é certo, a excelência de investir nas pessoas, entender o cliente, inovar, entregar o melhor, que acho que é sobre isso que nós vamos falar hoje, a prosperidade de assegurar o êxito empresarial e a responsabilidade de priorizar a sociedade e o meio ambiente. O caso que a gente vai apresentar hoje aqui é um caso bem emblemático dentro da empresa. Nós temos um grande cliente de saneamento, a Sabesp, dentro de um contrato desafiador. Guarda-chuva apareceu com uma demanda para nós de ele entregar 40 projetos de estações elevatórias num prazo de 90 dias. Né? E as estações das mais variadas possíveis, variando ali de 5 a 100 litros por segundo a capacidade. E para cumprir um prazo de 90 dias para entregar 40 projetos, a gente não conseguiria ter feito sem a nossa equipe, sem que a nossa equipe fizesse o uso da inovação. Então, para isso, eu convido aqui o Leandro para fazer essa explicação de como que ele fez a mágica. Olá, boa tarde a todos. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui de como foi o nosso desafio, né? Então, o nosso desafio inicial foi que a gente tinha que elaborar 40 projetos, né, no prazo de 90 dias, e a gente tinha uma grande dificuldade na qualidade que a gente iria entregar, porque o cliente precisava de todos os dados, de quantidades, de materiais e todo o projeto finalizado para que fosse quantificado, tá? E o nosso prazo, como foi dito ali, era o nosso grande gargalo, né? Então, qual foi a nossa solução? Inicialmente, utilizamos todos os projetos nossos, nós utilizamos o Revit como ferramenta de projeto, tá? E, como solução, a gente utilizou o Dynamo para alternativa de desenvolvimento mais rápido. Pronto. O nosso fluxo de trabalho para esse projeto foi da seguinte forma: a gente iria receber os dados do cliente, tá? Iríamos utilizar uma planilha para processar esses dados, jogaríamos para o Dynamo, fazer toda a parte de configuração, em seguida ele fazia o link com o Revit, do Revit geraria os projetos e as quantidades e todas as documentações. Tá? Bem, e aí seria mais ou menos o que a gente recebia da Sabesp. Tá? Então, o nosso parâmetro de projeto era um projeto de poço úmido, tá? Com um regime de funcionamento de 2 bombas, sendo uma reserva, com as bombas do tipo submersíveis, e sendo 2 poços de sucções e a vazão variando de 5 litros a 100 litros por segundo, dependendo do modelo. E como nossos dados de entrada, a gente recebia isso, processava junto com o software e saía já os nossos projetos, né? E como critério de projeto, de elaboração, a gente teve que fazer uma filtragem e desenvolver uma faixa de vazão. Então, as elevatórias iriam variar de 5 litros em 7 tipos, sendo que a última iria de 65 a 100 litros. Tá? E cada uma delas, a gente tinha diâmetros diferentes, tanto para cada poço, como para cada diâmetro de tubulação devido à vazão. E o modelo que a gente recebeu da Sabesp como elaboração, né, como tipo de elaboração, contava com um triturador, 2 caixas de areia, 2 gradeamentos, 2 poços de sucções, saindo com uma caixa do medidor de vazão. Ali em seguida, a gente tinha o que a gente iria incorporar, né? O que seria a nossa planilha base. Como a gente desenvolveu uma ferramenta para que qualquer pessoa usasse, a gente simplificou a planilha. Então, a planilha como referência, a pessoa só precisava entrar como vazão, cota de terreno e cota da geratriz inferior para que fosse desenvolvido o resto. Tá? A gente tentou simplificar ao máximo. Aqui é um vídeo de como funciona a nossa ferramenta. Tá? Então, iria abrir o nosso modelo do Revit.
Em seguida, com os dados do cliente, ele iria preencher uma planilha, que são os 3 dados em cima. Então, vazão, cota de terreno, geratriz inferior. Com a ferramenta do Dynamo, ele iria buscar a programação, fazendo o link já direto com a planilha. E após apertar o play, a gente simplificou 2 dias de projeto para 40 segundos de elevatória. Ou seja, um projeto está saindo hoje em 40 segundos nesse modelo. Dependendo do computador, até um pouquinho antes. E aí o trabalho que a pessoa que estava operando era só exportar o PDF, né? Então o operador teria que aprender a exportar o PDF e exportar o AutoCAD para poder dar sequência à licitação. E aí é só a sequência do processo de exportação. E esse processo, a qualquer momento, se precisasse alterar, voltava para a planilha, ajustava, rodava o aplicativo novamente e a gente conseguia redimensionar a elevatória, tá? E é basicamente isso.